Capítulo 34. Lizzie permaneceu no quarto enquanto os homens e os cães revistavam a fazenda. Ela e Peg conversaram em voz baixa, e Peg contou-lhe a história de sua vida. Lizzie ficou horrorizada e abalada. Peg era apenas uma menina magra, bonita e atrevida. O bebê de Lizzie natimorto fora uma menina. Trocaram confidências, contaram sonhos. Lizzie revelou que gostaria de viver ao ar livre, usar roupas de homem e passar o dia inteiro montada com uma arma. Peg pegou uma folha de papel dobrada e desgastada pelo uso dentro da sua camisa. Era um desenho colorido à mão, mostrando um pai, uma mãe e uma criança de pé, do lado de fora de uma bela casa no campo. Eu sempre quis ser a garotinha deste desenho, disse ela, mas agora, às vezes, eu quero ser a mãe. Na hora de sempre, Sara, a cozinheira, trouxe o de jejum de Lizzie numa bandeja. Peg escondeu-se debaixo das cobertas quando ela bateu, mas a mulher entrou e disse para Lizzie: sei de tudo a respeito de Peg, não precisa se preocupar. Peg apareceu de novo e Lizzie perguntou bem-humorada: quem não sabe? O Sr. Jameson e o Sr. Lennox. Lizzie dividiu seu de jejum com Peg. A menina comeu com tal sofreguidão o presunto grelhado com ovos mexidos que parecia não comer há um mês. A equipe de busca foi embora quando ela terminava. Lizzie e Peg foram até a janela e viram os homens atravessarem o gramado e seguirem na direção do rio. Estavam desapontados e vencidos, andando com os ombros recurvados, e os cães, percebendo seu estado de espírito, seguiam atrás obedientemente. Quando eles desapareceram de suas vistas, Lizzie suspirou de alívio e disse: agora você está a salvo. Elas se abraçaram alegremente. Peg era puro osso e Lizzie sentiu uma onda de sentimento maternal pela pobre menina. Estou sempre segura com Mac, disse Peg. Você terá que ficar aqui neste quarto até termos certeza de que Jay e Lennox estão fora do caminho. Não tem medo de que o Sr. Jameson venha aqui? Não. Peg ficou intrigada, mas não fez mais perguntas. Em vez de perguntar, afirmou: quando eu for mais velha, vou me casar com Mac. Lizzie teve a estranhíssima sensação de que estava sendo avisada para se manter à distância. Mac sentou-se no velho quarto de criança, onde podia ter certeza de que não seria perturbado, examinando seu estojo de sobrevivência. Tinha uma bola roubada de barbante e 6 anzóis, feitos para ele por Cass, o ferreiro, para que pudesse pescar. Tinha um caneco e um prato de metal do tipo fornecido aos escravos. Tinha também uma caixa de iscas e pavios para que pudesse acender fogo, e uma panela de ferro para cozinhar. O estojo também incluía um machado e uma faca pesada que ele furtara quando os escravos estavam cortando árvores e fazendo barris. No fundo da bolsa, embrulhada num trapo, o último item era uma chave da sala de armas. Seu último ato antes de fugir seria roubar um rifle e munição. Na bolsa de lona pusera também seu exemplar de Robinson Crusoe e a argola de ferro que trouxera da Escócia. Pegou a argola, lembrando de que, como a quebrara no ferreiro na noite em que fugira de Hugh. Rememorou como dançara livre ao luar. Mais de um ano se passara e ainda não era um homem livre, mas não desistira. O retorno de Peg removera o último obstáculo que o impedia de fugir de Mock Jack Hall. Ela se instalara no alojamento de escravos e dormia em uma cabana de garotas solteiras. Todos guardariam seu segredo. Sempre protegiam uma igual a eles. Não era a primeira vez que um fugitivo se escondia ali. Sempre era possível conseguir uma tigela de canjica e uma cama dura para passar a noite.
em qualquer fazenda da Virgínia. Durante o dia, ela vagava pelo mato, conservando-se fora das vistas até que escurecesse. Aí retornava para comer com as mãos. Mac sabia que aquilo não podia continuar por muito tempo. Em breve, o tédio a deixaria descuidada e ela seria apanhada. Só que Peg não teria que viver daquele modo por muito tempo mais. Mac sentiu a pele formigando de tanta ansiedade. Cora se casara, Peg estava salva e um mapa lhe ensinara onde tinha que ir. A liberdade era o desejo do seu coração. Tão cedo quanto quisessem, ele e Peg podiam simplesmente fugir da fazenda ao cabo de um dia de trabalho. Pela madrugada poderiam estar a mais de 40 quilômetros de distância. Permaneceriam escondidos durante as horas de claridade e prosseguiriam à noite. Como todos os fugitivos, pediriam comida nos alojamentos de escravos da fazenda mais próxima a cada manhã e a cada noite. Diferentemente da maioria dos fugitivos, Mac não tentaria arranjar um trabalho assim que tivesse ultrapassado o limite dos 150 quilômetros. Era assim que sempre os apanhavam. Ele iria mais longe. Seu destino eram as terras selvagens além das montanhas. Lá seria livre. Mas Peg voltara havia uma semana e ele ainda se encontrava em Mock Jack Hall. Olhou para o seu mapa, os anzóis e a caixa de iscas. Estava a um passo da liberdade, mas não podia dar esse passo. Apaixonara-se por Lizzie e não poderia ir embora sem ela. Nua, Lizzie estava de pé diante do espelho grande do quarto, contemplando o seu corpo. Dissera a Jay que voltara ao seu normal, mas a verdade é que jamais seria exatamente a mesma de antes da gravidez. Os seios haviam voltado ao tamanho anterior, mas não eram mais tão firmes e pareciam estar um pouco caídos. A barriga nunca retornaria ao normal via agora. A ligeira protuberância e a falta de elasticidade da pele ficariam com ela para sempre. Haviam aparecido linhas brancas finas nos pontos onde a pele esticara. Elas desapareceram, mas não por completo, e a impressão que tinha era de que estariam sempre ali. Mais embaixo, o lugar por onde o bebê saíra também estava diferente. Antes era tão apertado que mal podia enfiar um dedo. Aquilo também esticara. Gostaria de saber se era por este motivo que Jane não mais a desejava. Ele não via seu corpo nu desde o parto, mas talvez soubesse como era ou adivinhasse e tivesse nojo. Félia, a garota que era a escrava dele, obviamente jamais tivera um filho. Seu corpo ainda era perfeito. Jay a engravidaria mais cedo ou mais tarde. Mas aí então ele a abandonaria da mesma forma como fizera com Lizzie e arranjaria outra. Era esse o jeito como ele desejava viver sua vida? Todos os homens seriam iguais. Lizzie gostaria de poder consultar sua mãe. Estava sendo tratada como algo que fora usado, que não prestava mais, como um par de sapatos velhos ou um prato rachado, e isto a deixava furiosa. O bebê que crescera dentro dela e fizera com que sua barriga crescesse e alargara sua vagina era filho de Jay. Ele não tinha o direito de rejeitá-la depois. Lizzie suspirou. Não adiantava ficar zangada com ele. Ela o escolhera e fora uma idiota por escolhê-lo. Perguntou-se se alguém acharia seu corpo atraente de novo. Sentia a falta de sentir as mãos de um homem acariciando-a, como se nunca fosse se satisfazer. Queria que alguém a beijasse ternamente, apertasse seus seios. Não podia tolerar a ideia de que isso nunca mais fosse acontecer.
Respirou fundo, encolhendo a barriga e projetando o seu peito para fora. Pronto. Lá estava ela, quase do jeito como era antes da gravidez. Sopesou os seios, passou a mão nos pelos, entre as pernas. A porta se abriu. Mac tinha que consertar um ladrilho quebrado na lareira do quarto de Lizzie. Ele perguntara a Mildred: "A senhorita Jameson já acordou?" E Mildred respondera: "Acabou de ir para o estábulo." Ela devia ter ouvido o Sr. Jameson. O fato é que tudo isso passou pela sua cabeça numa fração de segundo. Depois não pensou em mais nada a não ser em Lizzie. Lizzie estava linda de doer. Com ela parada diante do espelho, podia ver seu corpo de ambos os lados. As costas dela estavam voltadas para Mac, cujas mãos ansiaram por acariciar a curva dos seus quadris. No espelho podia ver a curva dos seus seios redondos e os macios. O cabelo entre as pernas era como os cachos escuros da cabeça. Ele ficou ali parado sem fala. Sabia que devia resmungar um pedido de desculpas e dar-o fora depressa, mas seus pés pareciam grudados no chão. Lizzie voltou-se. Seu rosto estava perturbado e Mac gostaria de saber o motivo. Nua, parecia vulnerável, quase amedrontada. Finalmente ele reencontrou a voz. "Oh, mas você é linda", sussurrou. A expressão do rosto de Lizzie alterou-se, como se uma pergunta houvesse sido respondida. "Feche a porta", disse ela. Ele empurrou a porta e atravessou o quarto em 3 passadas. Um momento depois tinha Lizzie nos braços. Esmagou seu corpo nu, sentindo os seios no peito. Beijou-lhe os lábios e sua boca abriu-se imediatamente. Sentindo Mac, Lizzie puxou-lhe os quadris. Mac afastou-se arquejando. Ela puxou com força seu colete e camisa, tentando sentir-lhe a pele. Mac atirou de lado o colete e puxou a camisa por cima da cabeça. Lizzie abaixou a cabeça e colocou no peito dele. Seus lábios se fecharam num beijo. Finalmente, mordeu devagar com os dentes da frente. A dor foi refinada e ele arquejou. "Agora faz em mim", disse ela, e arqueou as costas. Quando se endireitou, Lizzie abaixou-se até a sua cintura, arrancou o cordão que segurava os calções e puxou-os para baixo. Ela se deitou no tapete em frente ao espelho. Ele colocou-se por cima, apoiando o peso nos cotovelos. O olhar de Mac fixou-se naquelas feições lindas. O rosto dela estava congestionado e a boca ligeiramente aberta, exibindo os lábios úmidos e os dentes pequenos. Os olhos muito abertos o encaravam. Mac. Oh, Mac. Ela mexeu o corpo junto com o dele. Mac beijou-a e moveu-se gentilmente. Ela fechou os olhos, entregando-se à sensação, e gritou. Mac tapou-lhe a boca com a mão para silenciá-la. Ele beijou-lhe os olhos e o queixo, ainda movendo-se gentilmente. Após um momento, a respiração de Lizzie voltou à calma e ela abriu os olhos e disse: "Olhe ali no espelho." Mac encarou, como seus olhos eram escuros, quase negros. "Você me ama?" perguntou. "Oh, Mac, como
pode perguntar uma coisa dessas? Seus olhos encheram-se de lágrimas. Claro que eu amo, eu amo, eu amo. Quando a primeira safra de fumo finalmente ficou pronta para ser vendida, Linux levou 4 barris para Fredericksburg numa chata. Jay esperou impacientemente pela sua volta, ansioso por saber que preço o fumo alcançaria. Não ia receber dinheiro vivo. Não era assim que o mercado funcionava. Linux levaria o fumo a um armazém público, onde o inspetor oficial expediria um certificado dizendo que o produto era comerciável. Tais certificados, conhecidos como notas de tabaco, eram usados como dinheiro em toda a Virgínia. Com o tempo, o último proprietário da nota a resgataria, entregando-a ao capitão de um navio, em troca de dinheiro ou, o que seria mais provável, de produtos importados da Grã-Bretanha. O capitão pegaria então a nota ao armazém público e a trocaria por fumo. Jay usaria a nota para pagar as dívidas mais prementes. O ferreiro estava parado há um mês por falta de ferro para fazer ferramentas e ferraduras. Por sorte, Lizzie não notara que estavam quebrados. Depois que o bebê nascera morto, ela vivera numa espécie de transe por 3 meses. Depois, quando o pegara com Félia, tornara-se furiosamente silenciosa. Hoje ela estava diferente de novo. Aparentava sentir-se mais feliz e parecia quase amigável. O que há de novo? Perguntou ao jantar. Problemas em Massachusetts, respondeu ele. Há um grupo de radicais chamado Filhos da Liberdade. Eles tiveram inclusive o topete de remeter dinheiro para aquele maldito sujeito chamado John Wilkes em Londres. Estou surpresa que saibam da existência dele. Pensam que representa a liberdade. Enquanto isso, os comissários aduaneiros estão com medo de pisar em Boston. Refugiaram-se a bordo do HMS Romer. Parece que os colonos encontram-se prontos para se rebelar. Jay sacudiu a cabeça. Eles só precisam de uma dose do remédio que demos aos carregadores de carvão. No porto de Londres, uns tiros de rifle e meia dúzia de bons enforcamentos. Lizzie estremeceu e não fez mais perguntas. Concluíram a refeição em silêncio. Jay acendia o cachimbo quando Linux entrou. Jay pôde ver que ele estivera bebendo, tanto quanto fazendo negócios em Fredericksburg. Está tudo bem, Linux? Não exatamente, disse Linux com sua insolência habitual. Lizzie perguntou impaciente. O que aconteceu? Linux respondeu sem olhar para ela. Queimaram nosso fumo, foi isso que aconteceu. Queimaram? Exclamou Jay. Como? Quis saber Lizzie. Pelo inspetor, queimado como lixo, não comerciável. Jay sentiu como se tivesse uma pedra de gelo na boca do estômago. Engoliu em seco e disse, eu não sabia que podiam fazer isto. O que havia de errado com o nosso fumo? Perguntou Lizzie. Linux pareceu contrafeito, algo que não era nada característico dele. Por um momento não disse nada. Vamos, conte logo, disse Lizzie furiosa. Falaram que é fumo de curral, disse Linux por fim. Eu sabia, exclamou Lizzie. Jay não tinha ideia de que falavam. Como assim fumo de curral? O que é isso? Lizzie respondeu friamente. Significa que o gado foi preso na terra onde o fumo foi plantado. Quando a terra é adubada em excesso com esterco, o fumo adquire um sabor forte e desagradável. Quem são esses inspetores que têm o direito de queimar minha safra? Perguntou Jay furioso. São nomeados pela casa de burgueses, respondeu Lizzie. É ultrajante. Eles têm que manter a qualidade do fumo da Virgínia. Vou recorrer à justiça. Jay, disse Lizzie, em vez de recorrer à justiça, por que não administra direito à sua plantação? Você pode colher fumo de excelente qualidade, se ao menos se interessar. Não preciso de uma mulher para me dizer como administrar meus negócios,
berrou ele. Lizzie olhou para Linux. E tão pouco precisa de um idiota, disse. Uma dúvida terrível acometeu Jay. Quanto da nossa safra foi cultivada deste modo? Linux nada disse. E então, insistiu Jay, foi Lizzie quem respondeu. Toda. Jay compreendeu então que estava arruinado. A fazenda fora hipotecada, ele se encontrava mergulhado em dívidas até as orelhas e toda a safra de fumo nada valia. De repente ele descobriu que não conseguia respirar. A garganta parecia ter fechado. Abriu a boca como um peixe, mas não conseguiu. Finalmente Jay respirou, como um afogado que ia à superfície pela última vez. Que Deus me ajude, disse e enterrou o rosto nas mãos. Naquela noite ele bateu na porta do quarto de Lizzie. Lizzie estava sentada junto do fogo de camisola de dormir, pensando em Mac. Sentia-se em êxtase de tanta felicidade. Ela o amava e ele a amava. Mas o que iam fazer? Firmou a vista nas chamas. Tentou ser prática, mas a toda hora sua mente voltava a rememorar como tinham feito amor ali em cima do tapete, diante do grande espelho. Queria fazer de novo. A batida na porta assustou-a. Deu um salto da cadeira e ficou olhando para a porta trancada. A maçaneta foi sacudida, mas ela trancava a porta todas as noites, desde que pegara Jay com Félia. Ouviu a voz de Jay. Lizzie, abra a porta. Ela não disse nada. Vou a Williamsburg de manhã cedo tentar arranjar mais dinheiro emprestado, disse ele. Quero ver você antes de ir. Ela continuou sem dizer nada. Sei que você está aí dentro agora. Abra. Ele parecia meio alcoolizado. Um momento mais tarde houve um baque surdo, como se ele tivesse metido o ombro na porta. Lizzie sabia que não conseguiria nada. As dobradiças eram de metal e o trinco pesado. Os passos recuaram, mas ela imaginou que Jay ainda não desistira e não errou. 3 ou 4 minutos mais tarde ele voltou e disse: se você não abrir a porta, vou botá-la abaixo. Lizzie ouviu o barulho quando alguma coisa bateu na porta e imaginou que ele fora apanhar um machado. A pancada seguinte abriu uma fenda na madeira e ela viu a lâmina. Começou a se sentir assustada. Quisera que Mac estivesse por perto, mas ele estava lá embaixo no alojamento dos escravos, dormindo num catre duro. Tinha que se defender sozinha. Sentindo-se abalada, foi até a mesinha de cabeceira e apanhou suas pistolas. Jay continuou a atacar a porta, desferindo golpes ensurdecedores com o machado, estilhaçando a madeira e fazendo com que as paredes da casa tremessem. Lizzie verificou a carga das pistolas. Com a mão trêmula, despejou um pouco de pólvora na caçoleta de escorva de ambas. Liberou o fecho de segurança das pederneiras e engatilhou-as. Não me importo com mais nada agora, pensou, fatalisticamente. O que será, será. A porta abriu-se e Jay irrompeu quarto adentro, o rosto vermelho e arquejante. Com o machado na mão, avançou em direção a Lizzie. Ela esticou o braço esquerdo e disparou um tiro sobre a cabeça dele. No espaço confinado, soou como um tiro de canhão. Jay parou e ergueu ambas as mãos num gesto defensivo, parecendo assustado. Você sabe como atiro bem quando quero, disse ela. Mas agora só me resta um tiro e ele irá acertar direto no seu coração. Enquanto falava, mal podia acreditar que fosse dura o bastante para pronunciar palavras tão violentas ao homem cujo corpo tinha amado. Teve vontade de chorar, mas cerrou os dentes e o encarou sem piscar os olhos. Sua vagabunda frígida, disse ele. Foi uma farpa inteligente. Frieza era exatamente aquilo de que ela se acusava. Lentamente abaixou a pistola. Claro que não ia atirar nele.
O que você quer? Perguntou. Ele largou o machado. Deitar com você uma vez antes de eu partir, respondeu. Lizzie sentiu-se enojada. A imagem de Mac retornou à sua mente. Ninguém senão Mac poderia fazer amor com ela agora. A ideia de ir para a cama com Jay era horripilante. Jay agarrou as pistolas pelos canos, desengatilhou-a, a que ela não disparara, e largou ambas no chão. Lizzie fitou-o, horrorizada. Não podia acreditar que aquilo fosse acontecer. Ele aproximou-se e deu-lhe um soco no estômago. Ela deu um berro de choque e dor e dobrou-se em duas. Jay gritou, nunca mais aponte uma arma para mim. E em seguida esmurrou-a no rosto, derrubando-a. Aí chutou-lhe a cabeça e Lizzie desmaiou.